Olá, nós estamos começando mais um podcast aqui da Docton TV, Sem Ponto Final. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e sensível: violência, abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Durante todo o mês de maio, esse tema é debatido, é um mês alusivo a esta forma de abuso, Maio Laranja, e nós convidamos hoje a promotora de justiça, titular da Infância e Juventude aqui na comarca de Caratinga, doutora Flávia Patrícia Cupertino Alcântara, que desde já agradeço, obrigada por ter aceitado o convite e para a gente falar de um tema tão importante. Sim. E eu já queria começar falando uma coisa que eu li aqui, doutora Flávia. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Durante o ano são mais de 500 mil crianças e cerca de 7% só desses dados chegam a ser denunciados. Isso é muito triste, né? Chocante. É estarrecedor, né? Débora, eu quero agradecer, né, o convite para participar desse podcast, porque esse realmente é um tema muito importante e é um tema que ele, de certa forma, cai na invisibilidade. A gente não fala sobre ele. No dia a dia não se fala. Não se fala. Não se fala porque é um assunto muito incômodo, né? Falar de violência sexual contra criança e adolescente é muito incômodo. Então, essa é a importância da campanha do Maio Laranja, né? Às vezes as pessoas questionam e falam assim, mas por que ter uma data? Né? Por que ter um mês? A importância é exatamente essa, é voltar a sociedade para esse assunto, é debater o assunto, é pensar em prevenção, né? Então, é catalisar essa energia que está na sociedade, porque todo mundo se indigna com esses dados, sim, mas a gente não para pensar neles. E, enquanto isso, as crianças continuam sendo vítimas, né, de toda forma de exploração e abuso sexual. Em relação a esses dados, os dados mais atuais são até piores. Segundo o último anuário de segurança pública, do Fórum de Segurança Pública, 4 meninas de até 13 anos são vítimas de violência por hora no Brasil. Nossa. O Brasil é um país muito cruel, né, para ser criança e adolescente em termos de violência sexual. Nossa, é muito triste. Eu sei que você não vai ter essa resposta, mas assim, por que isso ainda está assim? As pessoas não denunciam? É dentro da família ainda muito que acontece? Essa é a principal razão da gente ter um número de denúncias tão baixo. Né? Segundo esse mesmo anuário do Fórum de Segurança Pública de 2022, em 2021 nós tivemos quase 46 mil estupros de menores de 18 anos. Foram 45.900 casos noticiados. Então, esses são os casos que chegaram ao conhecimento da polícia. Tem coisas que desses, tem muita coisa. A gente lida com uma subnotificação muito grande, né? Desse número, o que mais causa espanto é que 76% desses casos acontecem dentro de casa. Né? Cerca de 82% dos abusadores são conhecidos da vítima. Então, às vezes, no imaginário popular, está mais aquele caso, né, da criança que sai na rua, vai à padaria, sim, e é abordada por um desconhecido. É óbvio que esse tipo de violência também acontece, mas não é a regra. Né? Mais de 80% são pessoas conhecidas e cerca de 40% dos abusadores são pais ou padrastos. Nossa. Então, a violência está dentro de casa, a criança ela não tem para quem contar, né? E por isso é tão difícil as autoridades chegarem a esses abusadores e por isso é tão difícil a gente, de certa forma, ter uma política pública adequada e eficaz. E nesse mês de maio, que são realizadas, acredito que várias ações, mais no sentido mesmo de esclarecimento, palestras? Sim. Então, o mês de maio ele surgiu porque lá no ano de 73, uma criança no Espírito Santo foi sequestrada, violentada e morta, a Araceli, né? Ela tinha 8 anos de idade e desde então começaram, né, essas campanhas para, de certa forma, resgatar a memória dessa menina e jogar luz sobre esse tema, né? Então, no mês de maio são feitas várias ações. O Ministério Público ele desenvolve ações, mas também outros atores da rede de proteção, sim, né? Conselhos tutelares, escolas, sempre buscando não só a repressão dos autores, né, mas principalmente a prevenção e a proteção da vítima. Né? Esse ano, o slogan da campanha é problema nosso, sim. Né, porque a sociedade tem que tomar consciência de que é problema de todos e que por isso a gente precisa denunciar e a gente precisa tomar atitude em relação a essa questão.
E que você estava falando, doutora Flávia, em jogar a luz, é interessante que as pessoas realmente conheçam, que eu fico pensando, uma criança que sofre abuso, ela deve apresentar uma mudança de comportamento, até mesmo até um professor pode notar, uma professora, né, na escola, e buscar, de repente, um conselho tutelar. Sim. As escolas são as principais, os profissionais de escola, né, são os que mais denunciam, são os que mais notificam a violência sexual. Né? Exatamente. Porque a criança ela pode apresentar sintomas físicos, né, quando ela é vítima de uma violência sexual, mas também questões comportamentais. Né? Então, e o profissional que está mais próximo da criança, aquela pessoa com quem ela tem contato, em quem ela confia, é para quem ela vai dizer o que está acontecendo. Né? Então, e a professora ainda consegue, por conta dessas questões comportamentais e porque ela está ali com a criança todos os dias, ela consegue vislumbrar alterações nesse comportamento, né, que permitem a busca de ajuda. Então, por isso que a escola é uma parceira tão importante e por isso que a gente tem que começar a falar mais sobre violência sexual. Né? A educação sexual nas escolas, ela é imprescindível. E a gente tem que... a criança entender, né? Aqui não pode, né? As pessoas ficam às vezes falando, educação... Gente, isso salva a vida de uma criança. Na verdade, assim, a gente tem que deixar bem claro que a educação sexual não é erotização precoce, nunca, né? As pessoas hoje em dia, parece que elas fazem essa confusão. Ninguém quer erotizar precocemente as crianças. Mas a gente tem que falar sobre esse tema para que a criança ela saiba o que pode e o que não pode acontecer. E para que ela também tenha uma sexualidade saudável. A criança não, né? Tem que deixar bem claro o adolescente e o jovem. Então, assim, a gente precisa falar de educação sexual nas escolas e é óbvio que respeitando a maturidade e a faixa etária de cada turma para que a criança... para que a criança consiga entender. Porque uma das questões também que é muito apontada nas pesquisas é que muitas vezes a criança não identifica que ela é vítima de um abuso. Dificilmente o abuso já começa com uma penetração, por exemplo, né? O abuso ele começa com toques, né? Com vídeos eróticos, com colocar a criança para assistir cenas de sexo, né? Então o abuso ele começa de uma forma mais disfarçada e a criança às vezes demora para perceber. E quando a criança ela sabe, quando a criança ela percebe que ela tem, que ela pode dizer não, né, e que aquilo está errado, muitas vezes ela consegue evitar o abuso. As pessoas também têm, no imaginário popular, né, parece que o abusador, primeiro, tem cara de abusador, e não tem. Né, o abusador pode ser qualquer um, né, pode ser aquele pai de família mais respeitável. E nós temos casos assim. Não tem classe social. Abusador está aí para todo lado. E também não é um pervertido, um doente mental. Né? As pessoas às vezes associam isso com doença e não necessariamente é. Né? Então, como não tem cara, a criança tem que saber dizer não. E o que as pesquisas também dizem é que em muitas situações, quando a criança reage, o abusador para. Porque assim... Como o caso... Por medo de ser denunciado? Como acontece dentro de casa, geralmente ali na clandestinidade, ele não quer que se saiba, né? A Oprah, ela fez um documentário uma vez com abusadores sexuais e uma das perguntas que ela fez, esse vídeo está até no YouTube, é bem interessante. Uma das perguntas que ela fez é, o que te faz parar? E um desses autores de abuso sexual respondeu quando a criança diz não. Olha. Porque ele não quer ser descoberto. Né? Então, ele se vale da ingenuidade da criança e do pacto do silêncio. Né? Ele faz um pacto de silêncio com a criança. Olha, você não pode contar para ninguém, sua mãe vai ficar triste, né? Sua avó vai brigar com você. E isso impede que a criança revele. É óbvio que quanto menor a criança, mais chance do abuso, do abusador conseguir êxito, né? Sem se valer de violência. Por isso que a gente precisa conversar com as nossas crianças. Tem algumas escolas que fazem, por exemplo, o semáforo do toque. Né? Que é lúdico e é muito interessante. Né? Onde é vermelho não pode de jeito nenhum. Né? Onde é amarelo tem que ficar alerta. Onde é verde, aí pode haver, né? Um beijo, toque. E a criança ela se apropria
desses conceitos e ela passa para frente, né? Então é muito Sim. interessante. Eu já vi algo no sentido de que um adolescente, por exemplo, viu a palestra na escola e ele entendeu, olha, mas então eu era abusada. Sim, acontece muito. Eu era vítima de abuso sexual. E às né? vezes não entendia, ficava ali calado, sem saber como reagir aquilo. Eu me sentia mal, mas eu não sabia o que estava acontecendo. O abuso sexual, ele tem o problema de ter sempre essa desigualdade de poder, né? O abusador, ele tem, na maioria dos casos, ele tem ascendência sobre a criança. Né? Então, é aquela figura de proteção, né? Que deveria proteger. Então, fica uma bagunça na cabeça da criança. Ela não sabe realmente como reagir. Gente, é muito triste. Mas, assim, vamos supor, eu percebo alguém, meu vizinho, uma criança, tem canais de denúncia que pode ser feito até de forma anônima, né? Tem sim. Os principais canais de denúncia são o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Nós temos também a página da Ouvidoria do Ministério Público, então se jogar no Google Ouvidoria, MPMG, já chega direto no canal de denúncias. Nós temos o telefone 127, que é o telefone da ouvidoria, e a denúncia também pode ser passada para o Conselho Tutelar local ou diretamente para a Polícia Militar ou para o Ministério Público. Então, o canal de denúncia não falta. E agora nós temos que saber que, sabendo ou desconfiando de uma situação de violência, porque é muito difícil se ter certeza, né? Mas desconfiando de uma situação de violência, já é importante fazer a comunicação para as autoridades públicas. Mas aí, nesse sentido que é difícil, a pessoa diz, se não for, mas aí quais serão as primeiras providências? Que chegou no Ministério Público essa denúncia. Qual a primeira providência que a promotoria tomaria em um caso desse? Quando chega um caso, né, de violência sexual, a primeira coisa a fazer é instaurar um procedimento, requisitar a instauração de procedimento também pela Polícia Civil e aí acionar a rede de proteção do município. Né? Então, a gente vai expedir ofício para a rede de assistência social. Então, aqui em Caratinga nós temos o CREAS, o CRAS, os CRAS, né? Para as escolas, para saber se a escola detectou alguma mudança de comportamento dessa criança, para o Conselho Tutelar. Então, serão realizadas visitas domiciliares, né? Essa criança vai ser ouvida. Hoje a gente tem, né, a escuta protegida, a escuta especializada. Então, um profissional capacitado vai fazer a oitiva dessa criança para que ela também não tenha que ficar repetindo a história, né, diversas vezes, porque isso também é uma forma de revitimizar. E aí, quando se tem a certeza da prática daquele crime, aí o autor é denunciado, aí é o caso de uma promotoria criminal, né? Mas não é a minha atuação. Um trabalho investigativo cuidadoso, tem, né? sem dúvida nenhuma. E a minha parte, que eu sou da promotoria da infância, aí aplicar as medidas de proteção cabíveis. Porque todo abuso sexual deixa sequela. Né? Então, a gente tem que fazer o acompanhamento dessa criança, desse adolescente, para que a gente consiga minimizar, né, essas sequelas, essas consequências do abuso sexual. Aí, então, essa rede de proteção vai oferecer tratamento psicológico e tudo mais? Isso, todo tipo de acompanhamento necessário. Que bom, né? Pelo menos minimizar, né, doutora? Exatamente, pelo menos minimizar, né? Porque é muito triste também que, na maioria das situações, a criança ou adolescente não passa por uma situação apenas, né, de violência sexual, de abuso sexual. Né? Isso quando geralmente se prolonga, se prolonga no tempo. A gente não tem, pelo menos eu não conheço pesquisas aqui no Brasil sobre o tempo do abuso sexual, mas nos Estados Unidos tem uma médica que fez uma pesquisa nos centros de abuso e só com casos graves envolvendo criança e adolescente vítimas de violência sexual. E ela chegou à conclusão, assim, pegando o tempo em que ocorreu tempo de abuso, né, que durou menos tempo, até o tempo que durou mais, a média era de mais ou menos 3 anos, né, de uma verdadeira tortura, né, quando era dentro de casa. Então, assim, as crianças que são abusadas, e como 76% dos casos noticiados acontecem dentro de casa, as crianças são vítimas de abuso dentro de casa, geralmente não passam apenas por um episódio de violência. Então, por isso que esse acompanhamento pela rede é tão importante. Nesse mês de maio, eu tive a oportunidade de falar com vários profissionais que atuam na área e eu sempre tentei deixar a mensagem que responsabilizar é fundamental, porque só punindo os autores a gente vai conseguir baixar esses números, mas antes de tudo, a gente tem que tentar prevenir e proteger essa vítima que já foi violada.
né? Sim. Porque esse é o nosso principal papel. Objetivo, né? A vítima, nossa, é muito triste, assim. Queria deixar, gente, um apelo, né? Denunciem, os números são muito altos. E aqui, doutora Flávia, em termos de dados locais, a gente tem muito problema aqui na nossa cidade, na comarca, né? Que abrange aí vários municípios. Uhum. Nós temos. Nós não temos estatísticas aqui de Caratinga, né? Eu não tenho acesso a esses números porque eu não sou promotora criminal. Mas nós temos um número muito significativo de crianças vítimas de violência. Nós temos crianças que são vitimadas muito cedo. Então, nós temos casos de crianças com 4, com 5, com 6 anos de idade. Né? Uma das consequências nesses casos, quando se trata de pai, né? Pai e mãe, além da punição criminal, né, da condenação pelo crime de estupro de vulnerável, a gente também ajuiza a ação de destituição do poder familiar, né, para que esse pai e essa mãe não tenha mais nenhum direito sobre o filho, nenhum poder, nenhum direito sobre o filho, mesmo quando a pena se encerra, né? Sim. Então, são essas as providências. A gente não tem eu não tenho um número para te afirmar, mas sim, é uma violência muito significativa, ela impacta as nossas crianças, e a gente tem que ter a consciência que mesmo sendo um número representativo, ele ainda conta com essa subnotificação, né? Então, por exemplo, todos os meses, né, de férias escolares, nós temos uma queda nas denúncias. Na pandemia, nós tivemos uma redução drástica das denúncias. Mas os casos devem ter aumentado. Com certeza. Né? Então, por isso que a gente sabe que há uma subnotificação muito grande. Porque se nas férias escolares, quando as crianças estão só em casa, e no período de pandemia as denúncias reduziram, é porque essas denúncias não representam a totalidade dos casos. Sim. Né? Então, a gente tem que lutar pelos direitos das crianças, a gente tem que se conscientizar e a gente tem que abrir os olhos, né, dos nossos filhos e das crianças que estão por perto, né, e esse papel fundamental da escola. E a principal dica, assim, para os pais seria mesmo essa orientação, ensinar o que pode, o que não pode, essa dica aí do toque, né? A gente tem que... É até difícil falar isso, né? Mas tem que deixar de ser um tabu. O corpo humano tem que deixar de ser um tabu. Né? A criança, ela tem que saber que o corpo dela é importante, né? Que ela precisa confiar nos pais, que ela tem que poder contar tudo de diferente que acontece, né? Então, os pais têm que abrir realmente esse canal de diálogo, por menor que seja a criança, porque ela não está o tempo inteiro, né, em contato com os pais. Então, é muito importante que se abra esse diálogo com os filhos, que se fale para os filhos, né, que a violência existe, como é que a criança deve se proteger, né, para quem que ela tem que revelar, né, que ela não pode ter segredos com pai e mãe, e os pais também têm que ficar de olho nas redes sociais, né? É um perigo, né? Hoje em dia você não sabe quem está conversando com você, né? Não sabe quem está conversando. Onde eu queria chegar, a gente, às vezes, né, doutora? Aqui na TV mesmo sempre está tendo esse tipo de matéria, né? A gente vê, é o avô, é o tio, é o pai, mas às vezes já tá adolescentezinho, tá lá no quarto sozinho, conversando com alguém que não sabe, né? Quem é que realmente está do outro lado. Isso. Hoje, então, com inteligência artificial, tá fácil de eu colocar o rosto que eu quiser, a voz que eu quiser. Né? Exatamente. Pensa que está conversando com alguém. Pensa que o filho está seguro, né? Isso. Ali na outra parede. Enfim, pode acontecer os dois tipos de abuso, né? O abuso ali na rede partir até para um abuso físico mesmo na vida real. Exatamente. Agendar encontro, por exemplo, exato. Né? Então, isso que eu penso assim, como é que faz para a gente que é pai e mãe, né, ter... Vigilância. Não ter que ficar ali, o cara chato toda hora batendo na porta ou tal, mas como é que tem algum mecanismo para evitar esse tipo de coisa? O que eu sugiro é monitorar. Vigilância. Né? Criança e adolescente tem que ter... Não adianta a gente querer confiscar os celulares e os tablets, né? Hoje em dia não adianta. Enraizado neles. Então, né? além do diálogo, né? Além das conversas francas, tem que monitorar, não tem jeito, né? A criança é uma presa muito fácil, né? Porque tem os chats nos jogos, né? Então, começa a jogar, acho que tá jogando só com criança e do outro lado a gente não sabe quem tá, né? Tem as redes sociais. É um ambiente que, né?
teoricamente não tem nada a ver. não desperta desconfiança da criança, né? E aí acaba voltando a criança, né, para outros canais de conversa, muitas vezes pede fotos, né? Quantas crianças e adolescentes começam a enviar fotos. Isso é uma forma de abuso também, sem dúvida né? Não nenhuma. vai ter contato físico, sem dúvida nenhuma. Não necessariamente a gente precisa de contato físico para a gente falar de violência sexual, né? E essa violência é uma violência psicológica que também causa traumas e sequelas para o resto da vida, né? Nós temos histórias, nós temos casos de adolescentes que começaram mandando uma foto e depois começaram as chantagens, porque aí aquela primeira foto já é a moeda, né? De troca. Do agressor. Então ele começa, olha, então essa eu vou divulgar, essa eu vou enviar para sua mãe. E aí começa, né, a enviar mais fotos e, né, a participar de outros atos que não é da vontade dela e que ela fica... Eu tô falando dela, os meninos também são vítimas, né, de violência sexual, embora em menor número, né? As meninas também, assim, os números que a gente tem acesso, né, mais de 80% dos casos vitimam meninas, né? Mas os meninos também são vítimas. E talvez esse número muito inferior de meninos seja também por conta da nossa sociedade machista, né? Porque para o menino, até denunciar que ele foi vítima de violência sexual é mais complicado. Né? Mas os meninos também são vítimas. E a gente também tem que ficar de olho nisso, né? Tem que ficar alerta para essa questão. Lamentavelmente, são muitas formas de abuso, né? Igual a gente falou, os pais vão orientar, mas quando está vindo do próprio pai. Aí tem essa questão da internet. São muitas formas. São muitas formas. É por isso... Uma outra coisa é assim, confiar na palavra da criança, né? Que às vezes ela vai denunciar para alguém, né? Meu tio, mas aí às vezes a mãe, até por proteção mesmo, assim, para não ter que gerar, ir na delegacia, vergonha e tudo. E enfrentar essa questão familiar, que é muito difícil, né? Eu falo, quando eu estou lidando, né, com profissionais da área, eu sempre falo isso, assim, questões familiares são complexas. Imagine para uma criança denunciar para a mãe, por exemplo, que o avô está praticando, né, algum ato de violência com ela. E imagina para essa mãe dessa criança denunciar o próprio pai. É tudo muito complexo, é tudo muito difícil. E a gente tem que ter clareza sobre isso para a gente conseguir agir, né? E a criança, quando ela fala, não necessariamente ela tem essa linha de raciocínio clara, linear, cronológica, que o adulto tem. Então, às vezes ela não fala. Às vezes ela não fala. Quando a gente trata, por exemplo, da escuta especializada, né, que é esse escutar a criança por um profissional capacitado, para que ela não tenha que relatar o mesmo fato várias vezes, a gente tem que saber disso, que às vezes o não falar já diz muita coisa. Né? Às vezes o desenho é a forma dela se expressar. E às vezes ela vê a violência com outros olhos e ela vai relatar da forma que ela vê essa violência. Né? Então o profissional ele tem que estar muito atento para isso. Porque em muitos casos a criança nem mesmo se diz vítima de algo. O agressor é alguém de que ela gosta. Né? Às vezes é um padrinho, às vezes é um tio, um primo, um padrasto. Né? E ela relata, por exemplo, que está sendo tocada por ele, que no meio da noite ela acorda e esse agressor está lá no quarto dela, deitado na cama dela. E às vezes ela conta isso sem nenhum sinal de sofrimento, né? E o profissional ele tem que estar atento para ouvir, para saber que em pouquíssimos casos a vítima mente, né? As pesquisas também indicam isso, assim, o percentual de mentiras detectadas quando a criança fala que foi vítima de violência sexual é um percentual muito baixo, porque para ela também não é um assunto tão fácil de ser abordado, né? A gente não fala, né, sobre toques, sobre carinhos. Uma criança chega e pergunta pro pai o que é sexo, o pai fica desesperado, né? Conversar, né? Adulto já é difícil. Tabu, não sei esse constrangimento, né, para falar sobre determinados assuntos. Enfim, também acreditar na criança é isso que eu falo, mas é difícil a gente culturalmente, né? O menino tá inventando, sonhou, enfim, né?
A gente tem essa reação, mas a gente tem a obrigação de denunciar, né? Antes, o ECA falava, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele impunha essa obrigação de fazer a notificação desses relatos, né, que envolvem violência sexual, para os profissionais que atuam diretamente com criança, né? Então, a gente falava dos profissionais de saúde, a gente falava, por exemplo, das escolas, dos profissionais das escolas. Agora, no último ano, a gente teve, né, entrou em vigor agora uma nova lei, que é a Lei Henri Borel, que fala de violência de uma forma geral. Ela é praticamente um paralelo da Lei Maria da Penha, né, mas voltada para a proteção de crianças e adolescentes. E essa lei, ela colocou agora como obrigatoriedade de todo mundo denunciar qualquer ato de violência, né? Então, se eu tenho conhecimento de algum ato de violência envolvendo, por exemplo, o meu vizinho, que é uma criança, que ele está sendo vítima, eu tenho a obrigação de denunciar. E a pena não é baixa, não. A pena prevista para esse crime é de 6 meses a 3 anos. Né? Ainda pode ter algumas causas de aumento, mas a pena base é essa, 6 meses a 3 anos. Então, essa necessidade de motivar a sociedade a denunciar virou, inclusive, um tipo penal. Porque, às vezes, a gente precisa desses mecanismos, né? Sim, porque para estimular. É muita coisa e muito pouca denúncia, né? A gente fica realmente espantado, é triste, né? Muito triste. Eu tô aqui, eu fiquei até caladinho, vocês perceberam, que eu fiquei assustado com o número, assim. Que a senhora trouxe no começo, muito alto. Sim. Muito alto. E aí eu penso assim, são as nossas crianças, cara. Né? É a inocência que a gente já vem, sabe? Aquela pessoa que a gente prepara ela para o futuro, o normal, vamos dizer assim, né? Você preparar uma criança com todo carinho, proteger, cuidado. Né? Cuidar e proteger. Né? E como é que isso acontece, né? Tão grande, estou assustado, assim, um número muito alto. É chocante mesmo. E é por isso que a gente precisa falar, que a gente precisa dessas campanhas, né? Porque, na verdade, a gente perde essa indignação no dia a dia, porque as pessoas não têm contato realmente com esses números. De pensar que, por exemplo, né, o número que eu falei inicial, o número absoluto de estupros registrados contra menores de 18 anos, né, quase 46 mil. De pensar que 35 mil envolveram menores de 13 anos, né, crianças e adolescentes de até 13 anos. Se a gente pensar, por exemplo, que a lei, o Código Penal, determina que abaixo de 14 anos, independente do consentimento da vítima, eu tenho estupro. Por quê? Porque ela ainda não tem uma formação adequada para consentir. Né? Essa vítima ainda não, o consentimento dela ainda não é válido. Então, nós temos pelo menos 35 mil estupros de vulneráveis registrados no Brasil. É um número muito alto, muito alto. E isso tem muito a ver com o fato de que a educação sexual ainda não está sendo bem trabalhada nas escolas, que a gente ainda não fala disso dentro de casa, e porque muitas vezes a gente acha que a casa, em todos os lares, né, é um lugar de proteção. E não é. A gente tem que encarar isso, né? A gente às vezes vê ataques às escolas, né? Vê ataques aos professores. Nós tivemos aí essa iniciativa, né, do Escola Sem Partido, por exemplo, né? É como se as escolas fossem violadoras de direitos. E, na verdade, a escola é um local de proteção. No Brasil, ela é um local de proteção. São as escolas que denunciam as violências físicas, são as escolas que denunciam as violências sexuais, são as escolas que muitas vezes apontam para aquela vulnerabilidade extrema em que a criança está passando fome, para aquelas negligências parentais, né, mais severas. Então, a escola é, sim, um ambiente de proteção e a gente tem que cada vez mais abrir essa grade curricular para falar desses temas que são até que tem que ser falado de forma transversal, né? Sim. Violência contra a criança, violência de gênero, né, que ainda também é um problema assustador no Brasil e que também tem ligação com a violência sexual, né? Muitas vezes, numa casa, num ambiente doméstico em que nós temos violência de gênero, né, violência física contra a mulher, nós podemos investigar que a gente pode ter algum outro tipo de violência contra a criança também. Né? Então, a gente tem que aprender a detectar isso. E a melhor forma, a única, na verdade, que eu conheço que pode levar à prevenção é falar sobre isso. Muito esclarecedor, adorei aqui o papo com a doutora Flávia. Eu queria, doutora Flávia, que você reforçasse aqui os canais de denúncia,
né, que tem o Disque 100, né, mas vou deixar a senhora reforçar novamente e deixar uma mensagem final aí desse mês de maio, desse trabalho que já está concluindo aqui, Sim. mas que pra gente não fixar em maio, gente, vamos reverberar, vamos denunciar. São dados muito tristes. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso entorno, quem está próximo. Então, se a gente sabe de qualquer tipo de violência, vamos denunciar, denúncia anônima. Isso pode salvar a vida de uma criança. E parabéns aos professores que ajudam muito aí nesse trabalho, né? Das autoridades, né? Que percebem essas crianças que estão sensibilizadas, que mudaram o comportamento e levam essa denúncia, né? É muito importante o papel deles. E de toda essa rede de proteção que a doutora Flávia falou. Se a gente pega o cara, não pode cortar no cu, não. Não deve. Não deve. A gente tem leis porque no Brasil. Tem muita gente que tem essa cabeça. Não, né? vamos falando na brincadeira, mas é para vamos deixar as autoridades também. agirem, né? A gente tem a sociedade com regras, né? Isso. Hein? A gente não pode cair nessa, né, de voltar para a lei de Talião, não. Mas então, falando, né, sobre os canais de denúncia, basicamente, nós temos o Disque Direitos Humanos, né, o Disque 100. Quando o Disque 100 recebe a denúncia, ele repassa imediatamente, né, para a localidade onde supostamente ocorreu esse abuso. Nós temos a ouvidoria do Ministério Público, né, então pode ser feito na página do Ministério Público de Minas Gerais ou pelo número 127. E nós temos localmente Polícia Militar, Conselho Tutelar e Ministério Público. Né? Então, todas essas formas são possíveis de serem acessadas, né, para que a pessoa faça a denúncia. Não é necessário se identificar caso o denunciante, né, não queira, porque às vezes é um vizinho, é um conhecido, Sim. é um familiar, então ele pode fazer essa denúncia anonimamente. O que a gente pede é o relato dos fatos, a identificação da vítima, né, se possível, indicação de testemunhas, né, então quanto mais detalhes... Precisa fazer algum exame... Algo assim? Então, depende, né? Porque nós temos crimes de abuso sexual que precisam, que deixam vestígio, né? Então, é necessário, sim, um exame pericial e um auto de corpo de delito. É o caso, por exemplo, quando há penetração. Mas uma parte muito grande dos crimes contra criança e adolescente não deixam vestígio. Então, sexo oral não deixa vestígio, né? O toque não deixa vestígio. Então, não serão todas as situações em que um exame técnico, um exame pericial vai concluir pela prática ou não do crime, né? Nós temos outros elementos para chegar a essa conclusão e a palavra da vítima, sem dúvida nenhuma, principalmente porque são crimes que ocorrem na clandestinidade, Sim. né? Sem testemunhas, a palavra da vítima é de fundamental importância. Então, quando é possível, se faz sim, né, o exame de corpo de delito, os hospitais, né, os serviços de saúde fazem a coleta de material, né, quando chega ao conhecimento, né, do hospital em até 10 dias que essa vítima passou, né, por um estupro com penetração, por exemplo, faz coleta de material, esse material é enviado para exame, para identificação do autor, mas isso não é necessário em todos os casos, vai depender muito da situação. Né? E aí a mensagem final que eu queria deixar é isso, né? Para que a gente faça parte dessa campanha que se inicia agora, nesse mês de maio de 2023, e que a gente tome consciência de que é problema nosso sim. Né? Se a gente não enfrentar essa questão da violência sexual, a gente vai continuar com uma sociedade doente. Esse é um sintoma de uma sociedade adoecida. É uma sociedade que trata tão mal crianças e adolescentes, né? É uma sociedade que precisa repensar os seus caminhos, né? Então, nós precisamos denunciar, nós precisamos cuidar das nossas crianças e nós precisamos saber que a Constituição, quando diz lá no artigo 227 que é dever de todos, né? E todos aí é família, sociedade e Estado, ela não está dizendo à toa. É realmente dever de todos nós preservarmos as crianças e adolescentes de toda forma de abuso, de exploração, de violência, de crueldade e de opressão. Muito obrigada, doutora Flávia, por ter aceitado o convite, por ter essa conversa esclarecedora aqui. O Docton TV está aberto sempre à divulgação dessas campanhas de prevenção, né, ao combate de qualquer tipo de crime que a promotoria precisar. A gente está aqui à disposição, a imprensa tem sua função social. Sem né, dúvida. E estamos à disposição e a gente está com a criançada. Hoje, não sei nem como falar, né? Eu que agradeço, de coração, e também estou sempre aberta.
quando precisar, quando o assunto for criança e adolescente, né, tem 10 anos que eu estou nessa área e é a minha área de coração. Eu fui promotora criminal há muitos anos e quando a minha filha nasceu, é até um marco ali na minha vida, eu migrei do criminal para a área da infância. E é onde eu realmente encontrei assim, a maior satisfação no trabalho. É uma área que me desperta, é uma área que eu vejo diferença assim, na nossa atuação no dia a dia, né? Então, eu estou sempre à disposição. Que bom, bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho. É isso aí. Então a gente encerra por aqui. Vamos encerrar por aqui. Aguardamos vocês na próxima semana com mais um podcast Sem Ponto Final. Até mais, gente. Tchau, tchau.